Meu muito boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem, que todos estejam também revigorados para mais uma quarta-feira. E hoje, nós trabalharemos a disciplina de História, isso mesmo, com a abertura do capítulo 7 no módulo 4, tá? E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. Nós vamos introduzir a história da industrialização, né? Como é que a industrialização surgiu? E aí tem algumas coisas super interessantes que a gente pode estar abordando na aula de hoje, tá? Além da atividade do livro, eu vou deixar um questionáriozinho para vocês pesquisarem, tá bom? Vou deixar lá no WhatsApp, ok? Na nossa sala de aula virtual. Quero que todos vocês abram na página 2, tá? Que é essa daqui. E espero que todos tenham assistido o vídeo que eu deixei para vocês lá na sala virtual, para depois estarem assistindo esse momento, né? É importante vocês terem o primeiro contato com o vídeo que eu deixei primeiro, que é o vídeo do Chaplin. É um trecho do filme Tempos Modernos, tá? E eu vou explicar qual é a relação desse filme com a nossa aula de hoje. Olha só, eu tenho aqui uma imagem que eu quero que vocês estejam observando. O que é que nós podemos encontrar nessas imagens? A gente tem aí algumas engrenagens, não é? A gente tem aí o personagem principal, que é o Chaplin. E o que mais a gente tem, né? Deixa eu ver aqui, página 2. Então, a gente tem a leitura dessa imagem, que deve ser feita, né? Que é uma imagem do filme Tempos Modernos, que possibilita, né? Que eu conheça os conhecimentos prévios de vocês nesse momento. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, né, para essas grandes engrenagens que a gente vê na imagem, né? A gente tem uma esteira também, tá? Que aparecem. E aí, vocês sabem onde esse tipo de engrenagem, essas esteiras são utilizadas? Vamos parar para pensar nisso, né? Onde será que essas esteiras e essas engrenagens são utilizadas? Então, gente, a gente vê muito aqui, um exemplo de uma fábrica, né? E aqui a gente tem o uso de máquinas dentro de uma fábrica, onde eu tenho dois homens que estão, de certa forma, monitorando o uso dessas máquinas, tá? E aí a gente entende mais pra frente. Quando a gente for para a correção, vou fazer uma breve discussão sobre o filme com vocês. Após a leitura da imagem, responda às perguntas. Nessa cena, em que local estão os dois personagens? Então, essa vocês também vão responder sozinhos, tá? No caderno ou aqui mesmo. Em sua opinião, o que é produzido em um ambiente como o da foto? E aí, gente, olhando para essas engrenagens, o que será que é produzido aqui? Vamos pensar? 3. Há fábricas na região onde você mora? Quais são os produtos fabricados? Aqui em Campina Grande existe uma fábrica grande, aliás, duas, que são muito conhecidas, e tantas outras, tá? Então, eu quero que vocês citem e o que é que elas produzem. Eu não vou falar, né? Na hora da correção, a gente faz uma discussão mais aprofundada, mas a gente sabe que aqui em Campinas temos várias fábricas, tá? Vamos para a página 3. E aqui, gente, eu quero que vocês acompanhem a leitura e prestem atenção no que eu estou dizendo. Vai falar sobre as formas de produção em diferentes tempos, como é que as coisas eram produzidas no passado e hoje, tá? E aí, vocês já pensaram em como são produzidos os objetos que são utilizados por nós? Por exemplo, como essa caneta que a tia usa, esse lápis piloto que eu utilizo, onde será que ele é produzido? Onde será que são produzidos os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia? Como é que são fabricadas as roupas, os calçados, os eletrônicos e os brinquedos, por exemplo? E aí? Será que algum de vocês sabe me dizer? Depois eu quero que vocês me contem, tá? Quando a gente for se encontrar no Meet. A maioria desses produtos, gente, que nós utilizamos no nosso cotidiano é produzido em fábricas, tá? Nelas, a matéria-prima, gente, para quem não sabe, inclusive vocês veem que os conteúdos são sequenciais, né? Porque a gente estava trabalhando justamente os setores de economia, falamos um pouco sobre as fábricas, mas não aprofundamos. E esse é o momento de nós nos aprofundarmos com relação ao conteúdo. O que seria uma matéria-prima? Seria o elemento, tá? Que dá origem
a outro. É o elemento que é geralmente extraído da natureza para ser utilizado na fabricação de um produto como o algodão, né? Que a gente viu que o algodão ele passa por um processo de tecelagem, né? Ele vira um fio e aí depois ele vai para as fábricas onde se fabricam roupas. Inclusive aqui em Campinas a gente tem uma fábrica que trabalha com algodão, tá? Que fábrica é essa? Depois vocês me contam. Então a matéria-prima, né, que é o principal elemento, né, ele vai passar por um processo de transformação por meio do trabalho das pessoas, né? Então nós, né, as pessoas e as máquinas fazem o processo para que aquela matéria-prima se transforme no produto, né? Veja imagens de algumas fábricas na atualidade. Vejam só. Na primeira imagem, que é essa daqui, a gente tem uma fábrica. Quero que vocês acompanhem, é super importante, tá? Página 3. Na primeira imagem, eu tenho uma imagem de uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, São Paulo. Na segunda imagem, eu tenho uma fábrica de sapatos em São João Batista, Santa Catarina. Na imagem 3, eu tenho uma fábrica de iogurtes na Ucrânia. E na imagem 4, eu tenho uma fábrica de brinquedos na Alemanha. Então, vejam, existe uma matéria-prima, né, que vai para essas fábricas. Por exemplo, qual seria a matéria-prima do iogurte nessa fábrica da Ucrânia? O leite, né, que vai dar origem a todos os tipos de laticínios possíveis. Então, são coisas a se pensar, tá? Vamos direto para a página 4. Todo mundo abrindo na página 4. A página 4 vai mostrar a produção de mercadorias no passado e no presente, tá? Atualmente, né, o modo como se fabricam os produtos é muito diferente de como era feito isso no passado, tá? Existem grandes mudanças nos processos de produção com o passar do tempo. Então, essas imagens aqui, antes da gente fazer a leitura dela aos poucos, eu queria dizer algumas coisas para vocês com relação a isso que a gente vai ver agora, certo? Página 4. Então, gente, atualmente, a produção de mercadorias, ela acontece majoritariamente nas fábricas, tá? Nas chamadas linhas de montagem, tá? Ou de produção. Esse sistema ele foi desenvolvido lá no começo do século XX pelo estadunidense Henry Ford, tá? Que foi o criador da primeira fábrica de carros. Então, Henry Ford é o criador da Ford, tá? As características básicas dessas linhas de produção, tá? Ou linhas de montagem, como vocês queiram dizer, foram pensadas para agilizar a produção, aproveitando o tempo e a maneira de fabricar grandes quantidades ao mesmo tempo com o mesmo produto, tá? Então, a produção, ela tem as etapas, tá? Essas etapas de produção são divididas para as pessoas que trabalham dentro de uma fábrica, certo? Assim, com essa divisão, cada trabalhador, né, com o auxílio do maquinário, ou seja, das máquinas, ele exerce uma função relacionada a apenas uma delas, certo? Então, cada trabalhador tem uma função e tem a ajuda das máquinas para poder auxiliar na produção desses objetos. Com o surgimento dessas linhas de montagem ou linhas de produção, as mercadorias industrializadas se tornaram cada vez mais acessíveis, tá? Pois os preços diminuíram, né, em decorrência da oferta, tá? Então, quando eu tenho uma oferta de produtos maior, consequentemente, o preço ele diminui. E aumentou significativamente a quantidade de produtos, né? Então, existe uma ilustração aí, ó, na página 4, que vai justamente exemplificar a cadeia produtiva de tecido, desde a matéria-prima até o produto final. Acompanhe. Todo mundo acompanhando todo o processo, tá? Vou fazer a leitura. Fabricação de tecidos no passado. Há 300 anos atrás, não existiam fábricas, né? Então, o trabalho era feito manualmente.
Por isso, a produção de tecidos era realizada assim, tá? Manualmente, com a utilização de algumas ferramentas básicas, né? E máquinas simples, tá? E muitas vezes ocorria na casa das pessoas com a participação dos familiares. Então, era assim que eram produzidos os primeiros produtos no passado, tá? Os tecidos eram produzidos em tear. Não se faziam muitos de uma única vez, pois eram encomendados e vendidos um a um. Então, vejam a grande diferença, né? A quantidade de produto produzido por dia era muito menor, né? E era feita sob encomenda, tá? Então, consequentemente, é provável que esses produtos tivessem um precinho bem maior. As máquinas transformaram o algodão em fios. Então, eu tenho algumas máquinas básicas que transformam esse algodão em fios, tá? E cada peça de tecido, gente, era única, pois era feita manualmente. Então, é uma peça que tem um valor também bem maior, né? A matéria-prima, gente, como a lã de ovelha ou o algodão, como vocês queiram dizer, era retirada da natureza por algum familiar para ser utilizada na produção do tecido, tá? Então, algum familiar ia lá, colhia aquele algodão e outras pessoas da família tinham a responsabilidade de tecer esse tecido, né? Transformar esse algodão em fio, para que depois ele se transformasse em tecido, tá? Os fios usados na fabricação de tecidos eram feitos na roca de fiar, que é essa daqui. Lembram da roca? Eu não sei se é a Cinderela, a Branca de Neve, a Bela Adormecida. Eu tenho uma roca aqui, ó, uma roca de fiar, onde o algodão ele passa e se transforma em fio, certo? Fabricação de tecidos no presente. Atualmente, quase todas as etapas de produção de tecidos são realizadas por meio de máquinas, tá? Então, vamos lá. As máquinas, em primeiro lugar, hoje, atualmente, transformam o algodão em fios. Na sequência, os fios são trançados, apertados e assim tornam-se tecidos. As fábricas produzem grandes quantidades e de forma mecanizada, diferentemente do que acontece na produção artesanal. Então, como é uma produção mecanizada, ela é muito maior, tem maior rapidez e ela precisa sim de pessoas para fazer o monitoramento, mas é uma produção muito maior do que uma produção manual, tá? Geralmente, gente, o algodão é uma das matérias-primas usadas na fabricação de tecidos. É colhido por meio de máquinas agrícolas, né? Como até a colheita ela se modificou, né? Porque no passado alguém da família colhia à mão, manualmente, aquele algodão. Hoje não, existem máquinas para isso, né? E uma só pessoa pode fazer o uso dessa máquina para colher esse algodão. No passado precisaria-se de mais pessoas, né? Para colher uma quantidade bem maior. Nas fábricas, cada trabalhador tem uma função específica, como cuidar da qualidade do produto ou operar as máquinas, tá? Então, tem gente que precisa monitorar a qualidade daquele produto, como por exemplo, um dia desses eu recebi um relato de uma pessoa que trabalha numa fábrica daqui de Campina, que faz tecido, né? Que faz a tecelagem dos fios de algodão. Esses fios de algodão, eles servem para uma determinada marca de fralda muito conhecida. Então, tem todo um cuidado, tá? Para que aquele algodão ele vá direitinho, para que não haja nenhum erro na produção daquela determinada fralda, tá? E além das fraldas, né, as roupas que são produzidas com algodão, tá bom? Então, vejam a diferença. No passado, utilizava-se o algodão, né, de maneira manual, né? A oferta era bem menor, tá? E hoje não, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade de fabricação de algodão. É importante que vocês entendam o seguinte, que nesse caso, né, a gente trouxe o algodão como exemplo, tá? Mas a gente poderia ter também relatado outros exemplos com outras matérias-primas. Mas aí a gente fez o uso realmente dessa matéria-prima, tá? Então, gente, só para finalizar, o modo tradicional, né, de produzir itens como roupas, calçados, na época, caracterizava-se pela fabricação caseira, né? E os artesãos, tá, que são as pessoas responsáveis por produzir esse trabalho manual,
dominavam todo o processo produtivo, desde a extração da matéria, né, até a comercialização, tá bom? Enfim, o objetivo, né, desse... Tem até uma história que eu posso contar para vocês depois, na hora da correção, tá? Na Europa do século XVII, esse processo ele passou por várias transformações. Na próxima aula, a gente já vai saber um pouquinho, tá? Na próxima aula, já vou dizer para vocês o que é que nós iremos trabalhar. Nós vamos começar com o surgimento das fábricas, e aí a gente vai trabalhar com uma coisa chamada Revolução Industrial. Vocês vão entender bem direitinho do que se trata. Gente, a aula é basicamente essa. Caso vocês precisem de mim ou tenham dúvidas quanto às atividades, é só me procurarem no privado. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.